pesquisas, experimentos, projetos voltados para o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins. Vai uma pessoa que você já conhece, está aqui o tempo todo com a gente, que é o nosso jornalista aí, quer falar sobre agronegócio, é com o Cristiano Machado. Eu já passo a bola para ele para apresentar quem é o nosso entrevistado e com quem ele vai conversar nesse momento. Cristiano, é com você. Ok, Leide, muito obrigado a todos que nos acompanham pelas mais diversas plataformas da AgroTeams Digital 2020. E o tema muito oportuno também, que é a participação da Universidade Estadual do Tocantins. Como você disse muito bem, são muitas pesquisas, projetos e experimentos, desde a primeira edição da AgroTeams. E quem vai dar detalhes sobre a participação da Uniteams neste ano, nesta versão digital da feira, é o reitor da universidade, o Augusto Rezende. Professor, muito boa tarde. Primeiramente, prazer tê-lo aqui conosco nessa versão da AgroTeams Digital. Como a própria Leide já citou, a Uniteams participa, é um braço muito importante da organização e da realização da feira. Este ano, o que a Uniteams traz de especial para a AgroTeams 2020? Mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Leide, boa tarde a todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo diretamente das plataformas disponíveis. A Uniteams ela é precursora do projeto da AgroTeams desde o seu início, né? Tanto que a Uniteams é a instituição que ocupa a área fisicamente onde ocorre a AgroTeams durante todo o ano, né? Então, se a gente volta aí naquela área próxima ao lago, a Uniteams está lá os 35 dias do ano, ocupando com projetos de pesquisa, com os nossos laboratórios, alunos e professores participando e plantando seus experimentos ali. Então, a Uniteams entende que a AgroTeams é uma grande vitrine para os projetos por ela desenvolvidos e trabalhados no decorrer do ano. E a gente sempre utiliza muito. E nesse formato digital, a gente se reinventou também como indicado pelo nosso governador, pela própria Seagro, César Halum, onde também a gente conseguiu mobilizar toda a comunidade acadêmica para entrar nesse formato de sucesso que está sendo a AgroTeams. Nós temos também o lançamento de uma cultivar de arroz, parceria aí da Uniteams. Além disso, o que o produtor, a produtora rural encontram na vitrine virtual da Uniteams na AgroTeams? Bom, Cristiano, acho que o lançamento desse cultivar de arroz, que foi inclusive lançado hoje, juntamente com o Dr. Expedito, o Dr. Daniel Fragoso da Embrapa, ele mostra a importância que é a pesquisa durante esses 20 anos. Então, quando a gente vê o estado do Tocantins, terceiro produtor de arroz do Brasil, com vistas a chegar a ser o segundo, 90% desse cultivar de arroz do Tocantins, ele vem frutos de processos de experimentos da Uniteams juntamente à Embrapa, que é o grande parceiro da Uniteams nesse contexto de evolução desses cultivares de arroz. Então isso mostra que essa produção ela tem uma origem na pesquisa, uma origem no desenvolvimento, na capacitação. Então hoje lançando o cultivar ABS A704, ele traz uma alegria enorme, porque a universidade consegue fazer aquela tão difícil unificação entre a pesquisa se transformar em produto, né, que é a busca de todas as instituições do mundo inteiro. Como tirar uma pesquisa científica de um projeto de laboratório ou apenas de um arquivo de biblioteca para que ele vire um produto e chegue à sociedade. E com isso a Uniteams conseguiu mostrar sim. Dentro do nosso pavilhão digital, tem vários vídeos, né? Eu destaco os vídeos produzidos, né, e as pesquisas produzidas por um chamado público que a Uniteams fez com a comunidade acadêmica e específico para a AgroTeams, onde os alunos e professores eles fizeram esses vídeos com material da pesquisa, onde trabalharam temas do agronegócio, como por exemplo o coco babaçu, como trabalhar o óleo de buriti, como trabalhar a parte de
do abacaxi, como trabalhar a parte do turismo. É interessante a gente destacar isso. O agronegócio no Cerrado, ele é tão abrangente que ele não fica restrito apenas ao plantio, né? Então a região sudeste, por exemplo, o pessoal do nosso campus de Dianópolis fizeram um trabalho muito bonito sobre a exploração turística do ambiente do Cerrado, ali nas Serras Gerais. Da mesma forma, o pessoal de Paraíso trabalhou com a parte de legislação ambiental. Então, a universidade, ela buscou de uma forma transversal trazer temáticas que sustentassem o nosso pavilhão tecnológico da Agrotins 2020. E as parcerias interinstitucionais, vamos chamar assim, elas são muito importantes para o desenvolvimento de pesquisas e desse trabalho que tem o objetivo de melhorar a condição da produção dos agricultores, não, Sim. professor? A pesquisa ela se faz por investimento, isso é importante a gente destacar. E o investimento, ele também, em muitas das vezes, ele só com recurso você não resolve os problemas da pesquisa. Eu falo que a pesquisa é uma união de forças. Então essa parceria que hoje a gente destaca, a Embrapa como um parceiro de vanguarda da Unitins, como o Ministério da Agricultura, da mesma forma a Ceagro, o Ruraltins e empresas privadas que estão dentro da Agrotins, como a Unigel, a BASF, a Fortgreen. Então são empresas que realmente ajudam a bancar as estruturas de pesquisa. Então hoje a universidade ela trabalha essa pesquisa naquela área próxima ao lago da Agrotins, como também numa fazenda de 130 hectares localizada em Formoso da Araguaia, dentro do projeto Rio Formoso. Então ali é um grande experimento do arroz, principalmente o arroz e demais fatores que influenciam no cultivo desse arroz. Então é um campo de experimento muito bonito que a universidade mantém com muito investimento e com muita parceria. E este ano, professor, a Unitins abriu um curso de tecnólogo em agronegócio no novo campus em Paraíso, do Tocantins. O senhor pode comentar a escolha ou definição para que esse curso fosse um dos ofertados? Cristiano, bom você lembrar dessa questão, porque isso mostra o valor que a Unitins dá para as cadeias do agronegócio. Quando, de ordem do governador, nós fomos estruturar esse campus em Paraíso, se discutiu muito dentro das audiências públicas quais seriam os cursos e as áreas que seriam abrangentes para que a universidade tivesse cursos instalados ali. E a comunidade levantou cursos na área de saúde, cursos na área de negócios e veio a questão do agronegócio. Quando a gente levantou essas informações, falou assim, poxa, o agronegócio às vezes um pouco, tecnólogo em agronegócio um pouco batido, em algumas universidades tem pouco aluno, mas a gente percebeu o tanto que aquela região do Vale do Araguaia, ela depende do agronegócio, o agronegócio é o carro-chefe do entorno de Paraíso, e assim a gente bancou junto com a comunidade esse curso de agronegócio e eu te adianto, um sucesso, o nosso vestibular lotado, o vestibular que a gente fez e o próximo vestibular com certeza terá muitos alunos, porque a gente está trabalhando com alunos da região, alunos que vivenciam no assentamento, na chácara, na comunidade local, que trabalham em grandes propriedades e que tragam agora essa experiência da parte do dia a dia do agronegócio com o aspecto teórico da universidade. Professor, ainda no campo do conhecimento, a Unitins é a coordenadora do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária do Tocantins. É a organização estadual que fazendo parte também do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária, que é o CONSEPA. São mais de 20 anos desenvolvendo pesquisas nessa área no Tocantins. Fale, por favor, professor, como o senhor definiria essa pesquisa científica e a importância da participação da Unitins na pesquisa de campo para o desenvolvimento do agronegócio do nosso estado? Um dos princípios quando a gente fala de pesquisa é a rede. A pesquisa nenhuma se sustenta se ela não tiver uma rede de funcionamento. Então o CONSEPA, ela nos possibilita interligar a demais instituições que trabalham a pesquisa no Brasil inteiro, discutindo e buscando as visões que todos os estados estão trabalhando em relação ao agronegócio. E essa rede, hoje, ela é coordenada, no estado do Tocantins pela Unitins. Nem todos os estados é uma universidade que coordena a rede de pesquisa. Então é bom destacar isso, o valor que há tanto tempo a Unitins está na frente
da instituição junto ao Concepa discutindo essas temáticas. No início desse ano teve uma reunião em Foz do Iguaçu, onde foram atualizados alguns protocolos, um direcionamento de atendimento do agronegócio ao mercado mundial e principalmente quais pesquisas e produtos estavam despontando para suportar esse grande volume do agronegócio brasileiro. Então a universidade se sente muito honrada e também trabalha muito e coloca muita energia para que essas pesquisas cada vez mais dê resultado e que o nosso aluno seja inserido nesse processo. Eu falo que a pesquisa pela pesquisa, quer dizer, o pesquisador apenas dentro do seu laboratório, ele não agrega valor. Ele precisa de ter a cadeia, ele precisa de trazer os alunos, trabalhar o seu laboratório e que essa produção de laboratório chegue enquanto produto do mercado. Então é isso que a gente busca, isso que a gente entende que é uma pesquisa de resultado, que é o que a universidade está fazendo e apresentando hoje aqui. Professor, ainda na questão do conhecimento, na transferência de conhecimento, o senhor que é da área de tecnologia, eu gostaria de aproveitar um pouco do seu vasto conhecimento desse assunto. Como que o senhor analisa o fato do governo do estado, governador Mauro Carlesse, secretário César Halum, eles que encamparam a ideia da AgroTeams Digital, que é a primeira feira desse formato no Brasil, que inclusive com uma repercussão muito boa, Brasil afora. Fale um pouco, professor, sobre isso, a utilização da tecnologia para a transferência de informações e de conhecimento para o produtor e a produtora rural tocantinense e do Brasil. Ótimo, Cristiano. Eu fico muito à vontade de falar de tecnologia, que desde o ano de 95 que eu trabalho com tecnologia, quando eu iniciei minha universidade ainda em Goiânia. E aí a gente viu a transformação de um mundo baseado em tecnologia. E quando a gente pensa o setor de agronegócio, é um setor que até então existe um estigma que é um setor resistente a novas tecnologias. E eu falo que é um setor que ele não é resistente, ele tem uma entrada mais cadenciada do que outros setores, como por exemplo a indústria, como por exemplo algumas plataformas de comércio. Só que hoje, quando a gente fala de um agronegócio de resultado, ele precisa estar plugado. É um agronegócio 4.0, automatizado. E quando a gente faz uma referência à AgroTeams de 2019, quando a gente andava no meio dos expositores e atentando aos projetos de pesquisa apresentados, todos tinham um fundo de tecnologia. Então, quando você entra dentro de uma colheitadeira que estava exposta naqueles momentos, você vê o tamanho de tecnologia embarcada que ali está. A gente agora, nesse ano de 2020, a gente está tendo uma grande oportunidade de mostrar que o agronegócio ele é 100% tecnologia. Uma semente fruto de uma pesquisa, ele tem uma enorme carga de tecnologia ali por trás. Então eu vejo que a inteligência desse AgroTeams 2020, ela criar essa grande plataforma, onde ocorreu um direcionamento de várias tecnologias que já existem. A gente não inventou nada. Né? O Estado do Tocantins, junto com a SEAGRO e todos os parceiros, eles apenas disponibilizaram de uma forma convergente todas as tecnologias que eles trabalham. E aí está essa grande oportunidade que nós temos. E eu sempre gosto de citar, Cristiano, e todos os ouvintes, que o que se transforma em tecnologia, em digital, nunca mais vira papel. Ele não volta para o papel, ele não volta para o fixo. Para o físico, ele vai acontecer em paralelo, mas nunca mais ele vai perder essa digitalização. E a gente tem certeza que os próximos anos a plataforma ela vai continuar de uma forma grande, de uma forma organizada e principalmente bem produzida e acessada por todas as pessoas do Brasil e do mundo, que o digital proporciona isso. Exatamente, é o Tocantins como modelo para o Brasil. Professor, o senhor citou aí uma palavra que a gente vem destacando muito na programação da AgroTeams, que parcerias. Muitos pensam que a AgroTeams é feita apenas pela SEAGRO e as outras secretarias, autarquias ligadas ao campo. Porém, o que a gente notou, e quem já acompanha a AgroTeams sabe muito bem disso, e a gente notou desde ontem, nessa versão digital, a participação ainda maior de todas as outras secretarias e todos os departamentos da gestão estadual, unidos com os órgãos federais e também órgãos municipais. Fale um pouco sobre essa integração
que beneficia diretamente os produtores que têm a oportunidade de conhecer um pouco de trabalho de cada instituição que acaba tendo aquele resultado para que beneficie propriamente os homens e mulheres do campo. Eu falo muito que o conhecimento ele é transversal. Então, se eu pego como exemplo a cadeia estruturante do peixe, eu vou trabalhar ele de forma transversal, desde a sua geração de um alevino, que envolve uma pesquisa científica, desde o seu manejo, desde do seu incentivo de produção e também a sua forma de comercializar. Só da gente pensar uma cadeia tão pequena, de uma forma breve que a gente expôs esse exemplo, a gente vê que ali envolve pesquisa, envolve a parte tributária, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Administração, Casa Civil promovendo os atos de incentivo à tilápia, como foi mostrado aí. Visualiza também instituições que pesquisam o peixe, como por exemplo a Embrapa, que pesquisa o peixe igual o Senar, que trabalha a parte de comercialização como o Sebrae. Então, quando a própria UFT, várias pesquisas na área da piscicultura, nesse breve exemplo que eu estou dando. Então, é importante que essa oportunidade da AgroTeams, onde a gente junta todas essas pessoas que trabalham e atuam dentro daquela cadeia de uma forma convergente. Né? E essa convergência junta um projeto mais forte, ela unificada, ela traz um projeto mais forte e um projeto consistente, olhando a cadeia como um todo. Né? Então, quando eu vejo a cadeia do agronegócio, eu não posso olhar apenas o plantio, mas se eu não conseguir escoar, se eu não olhar a logística, se eu não olhar o tempo, se eu não olhar a forma de comercialização, se eu não olhar como que ela está um mercado flutuante em relação de ser uma commodity, por exemplo. Então eu não consigo ter resultado daquela cadeia. Então a unificação de esforços dessas instituições, que aqui elas estão sendo debatidas dentro desses painéis tão bem organizados pela SEAGRO, mas com todas as instituições parceiras, ela nos traz maior transparência e a certeza que o agronegócio é possível e as cadeias precisam ser trabalhadas como um todo dentro do nosso estado. E outro detalhe importante também, que nós temos aqui no Tocantins, não só em níveis estadual, em nível federal e também municipal, quadros de servidores dos mais capacitados do Brasil e que também participam de programas internacionais, muitos deles aí em destaque que a gente já vem abordando aqui na AgroTeams. Professor, aproveitando o seu conhecimento sobre isso também, toda essa parceria, todo esse trabalho em conjunto acaba melhorando até mesmo o serviço prestado por cada uma dessas instituições. Na Unitins também é esse tipo de experiência, de troca de informações, de parceria com um objetivo, também melhora o atendimento e o serviço prestado pela universidade, não? Sim, porque aí você começa a visualizar outros espaços que é potencial, né, que a universidade pode ocupar. E é com um diálogo mesmo, é com o entendimento. Eu cito um exemplo, um investimento que a universidade fez ano passado, numa reestruturação de 2 laboratórios. Um laboratório de solos e um laboratório de águas. Esses laboratórios de solos e de águas é capaz a universidade de se equipar com equipamentos e com certificações, aonde a gente vai trabalhar exames de qualidade de solo, por exemplo, que na região norte será a única instituição, e nem da área privada tem uma instituição que vai trabalhar análise de solo com tamanha qualidade que a universidade vai trabalhar. De onde veio essa demanda? Essa demanda veio das reuniões técnicas com o Rural Teams e com a SEAGRO. E é interessante, nosso laboratório, e juntamente com o Senar, nosso laboratório de águas, também ele veio com a unificação e um pedido do próprio Senar e da Naturatins, né? E da TS, de que forma a gente pode melhorar a pesquisa, trazendo exames mais frequentes da qualidade da água do nosso estado, porque influencia nas cadeias produtivas e influencia no desenvolvimento. Então, a discussão, a apresentação das potencialidades, a visualização dos ciclos de agronegócio, das cadeias de agronegócio como um todo, nos possibilita esse crescimento. E a universidade ela tem por obrigação acompanhar essas evoluções e inovações. É lá dentro da universidade que ela traz e que ela nasce.
Então, a gente discute muito isso com os nossos professores, dos nossos seminários de capacitação e formação. A teoria, ela nos dá o embasamento para que a gente pegue problemas regionais, mundiais, conflitos das mais diversas formas e transforme isso em possíveis resultados. Ou não resultados, desde que ela comprove que aquilo não pode ser utilizado. Também são resultados de pesquisa. E assim a gente consegue transcender a sala de aula com o nosso acadêmico para projetos que realmente têm resultados dentro do mercado e refletem na sociedade. E um outro ponto importante também da Unitins, que o seu quadro de docentes, os seus professores, eles, além da experiência teórica vasta, eles têm também a experiência prática, principalmente ali na área do campo, da lida mesmo ali, do homem e da mulher do campo. Acaba transferindo isso de uma forma muito importante para os alunos. E aí eu pergunto para o senhor, como que é a receptividade hoje do homem e da mulher do campo em termos de tecnologia, em termos até mesmo de informação nova, que o senhor no começo dessa entrevista disse muito bem, que hoje o agronegócio é ligado à agricultura num todo, não só agronegócio, mas agricultura familiar também, ela necessita de uma mínima conectividade para que possa ser inserido em todo esse mercado. Qual o retorno que os professores dão ao senhor nessas reuniões que vocês têm de avaliação, de planejamento, sobre tudo isso que é ensinado, como que é a receptividade lá no campo? Hoje, quando a gente fala ligado ao curso de engenharia agronômica, eu cito vários professores que se desenvolvem os seus campos de estágio dentro do próprio assentamento, como por exemplo o assentamento São João, que é próximo aqui a Palmas, né? Onde os professores com os alunos utilizam, né, daquelas dores dos produtores rurais, daquela região, dos pequenos produtores, para poder desenvolver seus projetos. E com isso leva a orientação e novos produtos, né, e novas possibilidades e tecnologias àquelas famílias que trabalham dentro da agricultura familiar. Eu cito também um outro projeto que ele é feito com a parte de melhorar a mineração e a qualidade do solo, a qualidade de nutrientes do solo. Então, são projetos que nasceram dentro do curso de engenharia agronômica que reflete diretamente na sociedade, resolvendo essas dores de produtores, né, de pequenos produtores. Nós temos um projeto também muito interessante que trabalha o controle de ervas daninhas, também em pequenas propriedades, né, em cultivar de alface, em cultivar de hortaliças, né, e quando a gente olha essa cadeia, é quem sustenta basicamente muitas famílias que estão nas feiras, que levam para os mercados. Então a gente vê realmente a ação da universidade, o trabalho dela, né, mais específico quando eu falo de agronegócio dentro do curso de engenharia agronômica, buscando essa interface com os pequenos também, né, com as pequenas produções. E trago aqui também um experimento, onde é um projeto de interligação do curso de Sistema de Informações, do qual eu faço parte do colegiado, com o curso de Engenharia Agronômica, onde eles desenvolveram uma programação, né, por meio de um equipamento, onde ele reconhece automaticamente a umidade do solo e ele dispara todos os irrigadores de acordo com a umidade do solo. Então é um projeto que ele está ainda no nível de pesquisa, mas é um projeto fácil de virar produto e negócio, porque também é uma grande dor. Imagina uma propriedade, um proprietário de uma área com 200 hectares de soja plantado, ele conseguir de 5 em 5 minutos medir a umidade daquele solo, o percentual de água daquele solo e automaticamente disparar os seus pivôs na quantidade certa de água a ser jogado. E isso tudo registrado e manipulado dentro de um sistema em nuvem. Então isso é um projeto da instituição, né, um exemplo de pesquisa da área de tecnologia com o agronegócio, com o curso de engenharia agronômica, mas são projetos que vão nas dores dos produtores. E a gente busca a atender isso e a pesquisar esses temas. Professor, ainda abusando do seu tempo aqui, imagina, dessa verdadeira aula que o senhor dá aqui para
quem nos acompanha neste momento no agrotins.to.gov.br e nas mais diversas plataformas, aí também nas redes sociais, além de tudo aquilo que o senhor falou, da presença da Unitins na Agrotins, nós temos o boletim de pesquisa, que está na vitrine virtual da Unitins. E um detalhe interessante aqui, ó, são dezenas de artigos produzidos por pesquisadores com base nos dados de resultados de pesquisas agropecuárias desenvolvidas no Tocantins. Ao todo, o boletim traz 14 pesquisas de 27 autores. Dentro desse aspecto, eu quero abordar dois temas com o senhor. A gente reforça que a participação de uma universidade que leva o conhecimento com esses artigos científicos, que são feitos com base em pesquisas de campo, ou seja, é a união da teoria com a prática, com o trabalho, por exemplo, de extensão rural, que é feito pelo Ruraltins, o trabalho da PEC, da própria SEAGRO. Dentro desse aspecto, professor, comprovando aí que essa integração ela é vital para o sucesso daquela pequena lavoura até o grande empreendimento rural. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre o como é participar disso e como levar esse tipo de benefício ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. Ótimo, Cristiano. O boletim do agronegócio, ele está disponível na nossa plataforma digital, no espaço da Unitins, dentro da Agrotins, e ele traz uma compilação de vários artigos. Então ali nós tivemos, se eu não me engano, dado 27 autores, professores, pesquisadores, que de uma forma bastante aprofundada trouxeram artigos, e esses artigos inclusive publicados em revistas internacionais sobre produtos e cultivares do estado do Tocantins. Por exemplo, existem artigos que falam de uma forma bastante exclusiva e aprofundada sobre o abacaxi de Miracema. Então, é algo exportado, uma produção que sustenta aquela região dentro de uma cadeia produtiva consistente e que ela traz um cunho científico que prova porque essa produção e essa cadeia é tão relevante para aquela região e para o nosso estado. E assim mesmo também traz sobre o milho, sobre o feijão, sobre o arroz, a soja. Então, eu falo que esse boletim é fruto de uma grande pesquisa, de um trabalho extremamente aprofundado, é tudo que a universidade colheu nesses últimos 5 anos de forma consistente do estado do Tocantins enquanto pesquisa científica. Nos orgulha muito também a exposição desse boletim que você falou, pela qualidade dele e pelo envolvimento de tantos profissionais no decorrer desse tempo, né, que foi feito e conduzido e compilado esses artigos. E é importante que cada um de vocês que estão vendo acesse os boletins, conheçam mais os resultados da pesquisa, as nossas tabelas, os índices de produtividade, as dificuldades que cada produção e cada cadeia do agronegócio, ela existe e já foi pesquisada pela universidade. Então agora é o produtor pegar aquela pesquisa e agregar valor nos seus produtos. Ainda, professor, a cartilha com o portfólio digital também está disponível, com estudos e pesquisas agropecuárias realizadas pela instituição com o objetivo de promover não só a pesquisa em si, mas mostrar também um desenvolvimento direcionado para a realidade. Aquilo que a gente sempre fala, é a teoria unida à prática. Também há disponibilidade disso aí, não só no portal da Agrotins, mas também tudo isso à disposição dos produtores, dos estudantes e principalmente de técnicos que atuam no campo, essa cartilha também, que é um papel importante também para o agronegócio, não? Isso, nas cartilhas eu destaco 3 grandes projetos da universidade. Um primeiro grande projeto que é o LARA, que é o projeto de análises animal que situa em Araguaína. Ele está em fase final de conclusão, mas um projeto da universidade que trabalha trabalhou uma captação de recursos junto à FINEP e ao Ministério de Ciência e Tecnologia, aonde é um projeto que vai poder trabalhar a qualidade dos derivados animal de toda a região do estado, em especial a questão do mormo, do leite, atender os frigoríficos daquela região com exames laboratoriais muito específicos do cultivar da parte animal. Destaco também alguns informes da parte de mel,
né, que é muito bacana essa parte de o mel, que a gente sabe que a agricultura familiar, muitos produtores de mel, né, atuam nessa cadeia como complementação de renda das suas produções. E destaco também o projeto Quelônios, que é um projeto de proteção ambiental que a Unitins desenvolve em parceria com a UFT, em parceria com o IBAMA, em parceria com o Naturatins, que trabalha a preservação da natureza e o turismo sustentável, olhando o projeto Quelônios, a reposição das tartarugas, uma educação ambiental da população daquela região. Eu tive a oportunidade de estar no projeto Quelônios ano passado. Na soltura das tartarugas, a gente vê o tanto que é importante, a gente vê principalmente, Cristiano, o tanto que é importante que trabalhar a educação ambiental com aquela comunidade. Às vezes a pessoa daquela comunidade, ele é predador de uma determinada tartaruga e ele não vê mal naquilo. Porque ele foi criado achando que você pegar um quelônio e matar aquele quelônio ou comercializar aquele quelônio é uma coisa normal. Como você disse, é cultural. Mas se alguém não trabalhar com ele, que preservar esse quelônio e levar o turista, pegar os derivados dessa proteção ambiental, que ele dá muito mais subsistência do que a comercialização ou o sacrifício daquele quelônio, né? Então são projetos de educação ambiental da parte nossa social da universidade que eu destaco e está presente nessas cartilhas que está disponível lá no nosso portal da Unitins. Exato. Professor, muito interessante o que a gente discutiu até aqui, que é a questão prática mesmo do trabalho direcionado, trabalho direto aí com professores, estudantes e também os agricultores. Mas nessa última resposta, o senhor citou uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também. Aí já mais um pouco na parte burocrática, que é a questão de projetos. Porque tudo aquilo que vocês estudam, as pesquisas, elas embasam projetos que, com esses projetos, obtendo recursos para implementá-los. Um bom projeto hoje é a saída que melhora a vida lá na roça, não, professor? Sim. Ele precisa de ter os agentes financiadores desse projeto, senão volta aquilo que a gente disse anteriormente. A pesquisa fica a pesquisa pela pesquisa disponível na biblioteca da universidade. É isso que a gente luta contra. Cada vez mais está mais difícil recursos para pesquisa. Eu penso que esse momento agora ele nos traz uma reflexão de tudo isso, do valor da pesquisa. Hoje é o mundo inteiro pesquisando uma vacina, né? Acho que isso é um grande exemplo, né? Os editais que estão sendo lançados de uma forma muito desesperadora até em busca de medicamentos e vacina para esse momento que nós estamos passando do Covid. Mas aí fica a reflexão, por que não se estava estudando comportamento de vários vírus, de várias cadeias virais no mundo inteiro anteriormente, né? Aonde estava esse recurso? Por que esse recurso, se ele existe, ele poderia ter sido melhor direcionado? Então fica bastante essa reflexão, sim. A universidade hoje, ela participa de editais, ela capta alguns, outros não, porque são extremamente restritos. Às vezes a universidade tem que disputar com universidades em centros muito grandes, como a USP, como a Unesp, então é muito difícil, às vezes, com as nossas restrições de espaço e de localidade, a gente conseguir captações de recursos. Mas eu destaco esse projeto Quelônios, que eu acabei de citar o exemplo, ele foi fruto de uma captação de recursos junto ao BASA, Banco da Amazônia, e esse recurso para desenvolver o projeto no ano de 2019 e 2020. A Unitins foi a única instituição do estado de Tocantins que disputou o edital e conseguiu a disponibilização desse recurso. Então a universidade ela cumpre o seu papel. Claro, temos muito a melhorar, o governo do estado, na medida do possível, nos ajuda muito, sustenta a universidade, visualiza o valor que é a universidade, principalmente de uma forma descentralizada. Hoje a Unitins está de Dianópolis a Augustinópolis, nós somos 5 campos, né? Dianópolis, Augustinópolis, Araguatins, Paraíso e Palmas. Então a gente entende que os cursos seria muito mais cômodo se eles estivessem aqui em Palmas, tudo pertinho, mas a gente não promove o desenvolvimento das regiões e a autodependência, né, do Estado em relação aos municípios. A gente acredita que o desenvolvimento ele se faz a partir do momento que eu tenho mão de obra qualificada e ali
as cadeias produtivas e as indústrias, elas vão se desenvolver a partir daquela sustentabilidade que a mão de obra qualificada daquela região tem. E a universidade é a ferramenta de formação dessa mão de obra qualificada. E assim a gente cumpre o nosso papel enquanto de instituição de desenvolvimento, ferramenta de desenvolvimento do Estado do Tocantins. É um papel muito nobre, muito nobre. Augusto Rezende, reitor da Universidade Estadual do Tocantins, eu gostaria de agradecer e muito a sua presença aqui na Agrotins, a sua participação com todas essas informações aí às pessoas que estão nos acompanhando Brasil afora. E no final das suas considerações aí sobre a participação da Unitins no evento e também algum outro convite, caso não tenhamos abordado aqui algum outro tema que o senhor gostaria também de citar nessa nossa entrevista. Tá, obrigado, Cristiano. Gostaria de agradecer a você e a toda a equipe de produção dessa entrevista, muito bem organizada e projetada. Agradecer também, em especial, o secretário César Halum e ao governador do estado por acreditar e fomentar ainda o agronegócio e superar essas barreiras. Acreditou nas suas equipes, acreditou na mão de obra técnica do estado do Tocantins. Prova disso é toda essa organização que nós temos aqui de produção de tecnologia. Então, e avaliar que esse momento é um momento de crescimento e um momento de superação e temos a certeza que esse momento em breve venceremos. Gostaria de pontuar dois convites. Primeiro, nas redes sociais da universidade, nós estamos fazendo várias lives de temas diferentes. Do agronegócio já fizemos aí da parte de sustentabilidade, fizemos trabalhando o agronegócio de baixo carbono, então discussões bacanas e também destacar um projeto que a universidade tem nesse período de Covid-19 de apoio psicossocial às pessoas que estão sendo atingidas e afetadas. Ele envolve mais os alunos de serviço social e de enfermagem, contudo é uma população inteira que precisa. Então, as pessoas e as comunidades, inclusive que estão dentro dos assentamentos, que estão tendo total dificuldade nesse momento, procure o nosso projeto, é um atendimento gratuito, é um acompanhamento, é uma palavra de conforto e, mais uma vez, ela também é uma pesquisa científica que a gente está levantando muito dado daí e depois de escrever vários artigos com alunos e professores dentro desse momento que estamos passando. Agradeço a todos vocês a oportunidade e a nossa universidade está aberta sempre para atender e discutir inovação, agronegócio, ciência e tecnologia. Ok, professor, muito obrigado por sua participação aqui. Uma boa tarde.